Fala, Samurai, beleza? Então chegou a hora da gente carregar os nossos models dentro da nossa aplicação, porque até agora a gente criou as classes, criou as migrations, só que a gente precisa, no momento correto, utilizar o nosso model e deixar de carregar as nossas informações aqui em array, mas passar a carregar como banco de dados. Para isso a gente precisa fazer com que a nossa aplicação carregue todas essas classes, que são classes que na prática são esses models que estão já programados aqui, beleza? Para poder fazer isso aqui é bastante tranquilo, é só a gente criar então agora esse loader. Esse loader ele vai ficar dentro da pasta database, então vem aqui new file, vou chamar de index.js, beleza? E a gente vai começar aqui importando o nosso Sequelize. Import Sequelize from Sequelize, ok? A gente vai agora importar, aliás, criar uma classe, que essa classe vai ser a classe de configuração e ela vai ser responsável por executar o método init de cada model desse. Então, se eu vier aqui no customer, ele tem esse método init e tem aqui o objeto Sequelize. Então, essa classe vai ser responsável por carregar todos esses models, chamando esse método e passando aqui esse objeto. Bacana? Para isso, a gente vai chamar essa classe de database. E agora a gente vai criar aqui um método constructor, que ele vai fazer o quê? Vai basicamente abrir uma conexão. Ok? E essa conexão, ela precisa ter aqui então uma configuração. Então nesse momento aqui que eu estou criando uma propriedade chamada connection, que é um objeto Sequelize, que até vai ser esse mesmo objeto que vai ser passado aqui, eu preciso passar a configuração do Sequelize. Para poder carregar essa configuração também é bastante tranquilo, já que eu tenho aqui o config, beleza? Database, então eu importo aqui, chamo isso aqui de config from config database e eu passo então esse objeto, exporto essa classe, beleza? E basicamente o que eu preciso fazer? Agora, chamar o método init de cada model desse. Cada model passando esse objeto. Esse objeto eu já tenho. Agora, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar aqui um método init, que vai ser basicamente chamar o init de cada model. E então, os models eu carrego dentro de um array. Ok? Só que para preencher esse array aqui com as classes de models, eu preciso importá-las, que no caso então seria app models customer e user, beleza? E aqui eu passo customer contact user. E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for each, iterar, em cima de cada user desse, eu vou chamar então o método init dele, esse método init, passando esse objeto Sequelize, que é o objeto que já está instanciado aqui nesse parâmetro. Bacana? Para poder fazer isso, a gente faz assim. A gente vai chamar model.init. E a gente vai passar então aqui dis.connection. Simples, beleza? Então, de novo, essa conexão já está aqui. Eu tenho as minhas classes carregadas aqui, na verdade, a importação delas. E agora o que eu vou fazer? Chamar esse método init, que ele vai fazer o restante, ok? Feito esse ajuste, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, aliás, importar esse instanciar não. Estou com instância aqui, classe, objeto na cabeça. Agora o que a gente precisa fazer? Chamar esse index aqui do nosso app. Para chamar ele é bem fácil, eu só dou import database, beleza? Como ele se chama index, index é o arquivo padrão que é chamado quando eu requisito, por exemplo, um diretório, ok? E aí agora, o que a gente precisa fazer? Dado que eu já criei o arquivo que carrega todos os models, no caso aqui o customer, agora eu vou vir aqui no meu controller e utilizar esse customer aqui, esse model. Para isso eu venho dar um import. From
models customer, ok? E o customer agora é o objeto que vai interagir com os métodos do próprio Sequelize. Então o Sequelize ele tem o find, ele tem o find all, ele tem o create, enfim, ele tem vários métodos. E para a gente começar a brincar aqui, como a gente vai fazer esse primeiro ajuste, a gente vai ajustar esse método index aqui para não retornar mais esse array, mas retornar agora os registros que tem no nosso banco de dados, o nosso tão momento aguardado. Para isso a gente vai declarar uma variável data aqui, que é igual await. O Sequelize trabalha com await async, beleza? Então como eu estou utilizando await aqui, eu preciso colocar async await customer.find all, beleza? O find all já é um método que ele está embutido dentro do nosso model, que a gente acabou de carregar. Lembrando que ele estende de uma classe chamada model, ok? E essa classe model é que tem esse método aqui, find all, beleza? E agora o que a gente precisa fazer? Só para não deixar o banco de dados aqui extremamente ocupado e tentar dar uma resposta um pouco mais rápida, eu vou colocar um limitador aqui, limitador de resultados, que eu vou limitar aqui em 1000, beleza? Aqui é o resultado default. E aqui então, em vez de customer, eu vou colocar o data, beleza? Agora, tudo que eu preciso fazer é o yarn dev, beleza? E vir aqui no meu nodemon, beleza? Que já tem aqui o customer list e executar. Só que a gente está vendo um erro aqui, na verdade. Esse erro aqui, voltando, ele está reclamando o quê? Ele não consegue trabalhar aqui com o nosso model, beleza? Porque basicamente o nosso model aqui, o que ele tem? Ele tem aqui um atributo que é aqui dentro do customers status. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar esse status aqui, que foi um campo que a gente está declarado aqui no model, mas a gente não está declarado aqui na nossa migration. Você pode ver que a migration de customers não tem nem nada aqui com o campo status. Então o que eu vou fazer? Comentar esse status, e vai ser tema, aliás, da próxima aula, que é como ajustar a sua migration, como criar campos novos, ou apagar campos novos, ou enfim, como criar, dar manutenção no avião andando, beleza? E também agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu banco de dados aqui, no caso no Postgres, e vou vir aqui em View Edit Data ao rows, beleza? Aqui eu vou criar um registro na mão para que a minha listagem funcione. Então aqui eu vou colocar dev samurai, beleza? Eu estou falando aqui no contexto de empresas. Aqui eu vou colocar contato@devsamurai.com.br. Aqui eu vou colocar uma data, 2019, 12, uma data fictícia, 01. Hoje é 13 horas aqui, beleza? Esse campo aqui, não esqueça que quem vai fazer a gestão dele é o Sequelize, então colocando isso daqui só para efeitos de brincadeira, beleza? Então eu tô com esse carinha aqui, ok? E agora quando a gente voltar no Insomnia e dar o carregar novamente, e aqui está então os nossos dados que a gente apresentou aqui, que seria Dev Samurai, contato e a data que a gente já colocou, beleza? Só tem um pequeno ajuste que a gente precisa fazer aqui ainda, que deixa eu ver... já está aqui, ó, que é chamar o método this.init, porque se a gente não chamar esse método aqui, ele não vai carregar os models, beleza? Então não se esqueça de voltar no seu arquivo aqui, index.js, e chamar o init, que é essa função aqui, beleza? E ajustar também aqui o Sequelize, que é essa importação, beleza? Então é isso, os códigos aqui estão anexos, a gente já tem então aqui um primeiro protótipo funcional. Tô feliz pra caramba, cara, porque, enfim, já é uma conquista bacana deixar de se utilizar esse array aqui, né, esse array esquisito, e passar a integrar com o nosso banco de dados. Agora só tem uma coisinha que é mínima que a gente precisa ajustar, que é vir aqui agora, cadê o model customer, e habilitar então mais uma coluna, adicionar mais uma coluna, que é a coluna status, beleza? Que agora eu comentei aqui para ela não dar erro, ok? Eu vou voltar aqui e vou comentar e vou fazer o processo de novo.
Se eu rodar aqui, então ele mostra, por exemplo, o erro que ele está dando um select, ó, ele dá um select status, e ele fala aqui que a coluna status não existe, beleza? Então isso aqui é um indicativo que o seu SQL não está sendo executado corretamente. Se você perceber aqui, você vai ter o comando que o SQLize deu lá no banco de dados. Olha só que legal, você não precisou escrever SQL, beleza? Então se eu voltar aqui e salvar, eu voltar aqui no Insomnia, ele vai voltar aqui com meus dados. Então falta só a gente fazer alguns ajustes aqui em algumas migrations, que no nosso caso aqui é criar um status. E a gente também aqui vai vir aqui no users e a gente não precisa mais desse provider. Foi um teste que eu fiz aqui, foi só uma questão para tentar simular no ambiente de desenvolvimento, que é faltar um campo e um campo que a gente tem sobrando, beleza? Então é isso, obrigado e vamos nessa.